Salve, salve pessoal, aqui Eduardo Lemos. Hoje eu quero falar sobre PJE Calc. Quem já trabalha na área jurídica, principalmente no âmbito trabalhista, sabe a revolução, entre aspas, que esse programa está criando nas fases de liquidação e execução dos processos trabalhistas. Quem não é da área jurídica talvez nunca tenha ouvido falar dessa ferramenta. Entretanto, é importante falar um pouco dela porque o que está se operando hoje na Justiça do Trabalho, desde o advento do sistema eletrônico, do PJE-JT, é uma informatização cada vez maior, uma informatização progressiva dos processos eletrônicos, dos procedimentos, dos prazos. Isso, de certa forma, está alijando do mercado profissionais ditos das antigas, que não estão ambientados com a informatização, com os aspectos tecnológicos mais avançados. E o PJE Calc é um exemplo claro de uma transformação que está sendo imposta a toda uma classe, todo um âmbito de trabalho a nível nacional, que tem bons argumentos positivos e alguns argumentos negativos. O que é o PJE Calc? O PJE Calc é o Sistema Único de Cálculo da Justiça do Trabalho. Ele, na verdade, sofreu um sufrágio, uma eleição, vamos dizer assim, em 2017, e foi escolhido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como Programa Único de Cálculo a nível Brasil. Ele foi criado pelo TRT da 8ª Região. Foi o mesmo TRT que criou o antigo Juriscalc, que foi descontinuado em setembro de 2017, salvo engano, através de uma resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Foi substituído pelo PJE Calc. O PJE Calc é um programa em Java, é a tecnologia utilizada, é muito parecido com o programa de declaração de imposto de renda pessoa física. Então tem a mesma dinâmica, você baixa o programa para o seu computador, tem uma versão desktop, você baixa as planilhas, os anexos auxiliares de correção, as atualizações de otimização ou de correções são feitas automaticamente. E o criador foi, como eu disse, o TRT da 8ª Região, em conjunto com a parte técnica, a equipe técnica do Banco Central, da BB Tecnologia. Tecnologicamente falando, é um sistema absolutamente avançado, ainda mais quando você analisa que existe toda um plano, uma planificação de integração total do PJE Calc com o PJE-JT, com o processo eletrônico. E hoje essa integração já existe. Ele, inclusive, o programa de cálculo, o PJE Calc, consegue puxar algumas informações processuais, nome das partes, número do processo, diretamente do processo eletrônico, que não esteja sob sigilo. E isso é só o começo. Segundo estudos que eu tive acesso com relação ao programa integral do PJE-JT, o processo eletrônico trabalhista, o que se espera é que a integração seja total. Então, em que sentido? O PJE Calc, o programa de cálculo, ele resulta no arquivo base, como se fosse aquele arquivo de backup da declaração de imposto de renda. Esse arquivo base seria integrado ao processo eletrônico. Então o PJE-JT, que é o módulo do processo eletrônico, absorveria as informações matemáticas do cálculo e possibilitaria aos advogados acesso àquelas informações a qualquer momento, inclusive com atualizações automáticas, dando origem inclusive a bloqueios bancários eletrônicos, que é uma função que já existe, e o panorama é perfeito. Entretanto, então eu falei todos os aspectos positivos, velocidade, tecnologia, facilidade. Vamos aos aspectos negativos. Um mesmo cálculo feito em PJE Calc versus em planilhas e modelos em Excel ou planilhas de código de softwares abertos que tenham planilhas de cálculo, que é o que mais utilizado pelas empresas de cálculo, pelos peritos a nível Brasil, ele demora geralmente 40% a mais para ser realizado.
tá? Então, o que você tem? Uma quebra absoluta de produtividade das empresas que fazem cálculo judicial. Eu sei que você vai dizer assim, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei nem o que é cálculo judicial. Isso é realidade, isso é verdade, eu vivencio isso no meu dia a dia. Muitas pessoas não têm nem noção do que é esse serviço. Infelizmente, é um mercado que eu atuo há quase 15 anos e que ainda continua, entre aspas, subterrâneo, tá? Mas creia no Eduardo Lemos. Existem centenas de empresas de cálculo judicial trabalhista, existem centenas de profissionais autônomos que ganham a vida fazendo esse serviço para os advogados. Não é tão subterrâneo assim. Então, você tem uma quebra completa de produtividade dessas empresas ou desses profissionais. Uma quebra de produtividade que não há permissão de ser passada para o preço. Por quê? É um mercado que atualmente, tem um outro vídeo anterior que vai aparecer daqui a pouco na imagem, que eu falo sobre o mercado de cálculo judicial, desde o início que eu comecei a vivenciar ele. Então, quando eu comecei a trabalhar, só para você ter ideia, um cálculo trabalhista normal custava um salário mínimo da época. Hoje, um cálculo trabalhista normal você encontra a R$150, o que é aproximadamente 20%, um pouquinho menos de 20% de um salário mínimo. Ou seja, em 15 anos desceu a ladeira. Ou seja, você tem uma quebra de produtividade e ao mesmo tempo você tem uma dificuldade de repasse de preço final para o cliente, que é o advogado ou a empresa. Então isso, na verdade, quando os TRTs pelo Brasil começarem a realmente exigir o uso do PJ-ECALC, e meu amigo, minha amiga, isso vai acontecer e já está acontecendo agora, enquanto você está me ouvindo. Alguns TRTs, inclusive no Rio de Janeiro, já estão se utilizando da tal da resolução 185 de 2017 para exigir a apresentação do cálculo no processo do trabalho em PJ-ECALC. Quando isso ocorrer a nível nacional, o que nós vamos ter é uma quebradeira. Estou falando com realidade, verdade, sem firula. Existem profissionais de cálculo que não conseguirão avançar nesse procedimento e refazer os seus métodos de trabalho para trabalhar com PJ-ECALC. Lá no Grupo Qualiconte, na empresa onde eu sou sócio de cálculo, né, judicial, trabalhista principalmente, nós já visualizamos essa situação há cerca de 2 anos atrás e começamos com um grupo de trabalho especializado em PJ-ECALC, inclusive hoje damos cursos dessa ferramenta. Mas nem todos, muitos ainda apostam que isso não vai virar uma rotina a nível Brasil e vai virar sim. Tá? Então hoje, inclusive, nós damos consultoria para escritórios de advocacia com jurídico interno para a implantação do PJ-ECALC em seus escritórios. Alguns escritórios de advocacia de maior volume, ao invés de terceirizar o serviço para empresas como a minha, preferem contratar profissionais e fazer um setor interno. Então nós temos um serviço de consultoria onde nós auxiliamos na implantação técnica do PJ-ECALC, treinamos os colaboradores e fazemos um pós-venda de assessoria futura desses colaboradores. Ou seja, a gente está tentando caminhar no futuro. E meu amigo, minha amiga, esse futuro é inexorável, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, olhe para o PJ-ECALC da Justiça do Trabalho como sua nova ferramenta de trabalho. Qualquer dúvida, qualquer informação extra que você queira saber sobre os nossos cursos de PJ-ECALC, entre na nossa página em projetosqualiconte.com/cursos ou me mande um e-mail em eduardo.lemos@qualiconte.com.br. Saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.